Olá, pessoal. Agora são meio-dia e 24 minutos do dia 22/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan e, como você já deve ter visto várias vezes, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Né? Você vê, essa extrema-direita bolsolavista ela é autoritária mesmo, não tem jeito. Ela só pensa sobre categorias autoritárias. Então, por isso, ela pede para cercear a voz opositora. Ela exatamente como a alt-right faz. Eles não têm ainda coragem ainda de defender ideologias é, racistas, como, né, pedir um etno-estado, ainda não fazem isso, né, aqui no Brasil. Mas, tirando isso, o autoritarismo rola solto, né? Agora estão voltando com essa conversa de querer proibir comunismo, né? Olha, eles querem fazer primeiro aqui um truque de falsa equivalência com o nazismo, porque o nazismo ele é uma ideologia racista, tá? E por ser racista, isso entra em confronto com a lei. Então, se você promover o nazismo, evidentemente você está praticando um crime. Já o comunismo, em algumas versões dele, né, em algumas implementações ao longo do mundo, sim, existe uma história, né, de vários regimes totalitários que terminaram mesmo em genocídio de pessoas, mas o comunismo em si não deriva nisso, porque você tem implementações comunistas, variações de implementações comunistas muito mais moderadas, pessoas inspiradas pelo comunismo que a implementam em forma moderada, que não chegaram a isso, tá? Então, o que depende para você, mesmo que a pessoa acredite ou não em comunismo, isso é independente, tá? E você acreditar numa outra ideologia. Se sua ideologia ela não é racista, então não tem motivo para você falar assim, não, o comunismo deve ser proibido. Claro que se a pessoa fala assim, eu quero fazer um genocídio aqui, ele não vai falar isso, né? Mas aí já seria um problema. Agora, se a pessoa apenas acredita nos ideais comunistas e vai implementar uma versão moderada dele, não há crime, goste você ou não, tá? Só que a extrema-direita, eles querem implementar a ideia de que a proibição da voz daqueles que discordam é normal. Simplesmente assim, normalizar a ideia de que a luta política ela é sempre um jogo de soma zero. Porque eles precisam cooptar extremistas. Então, alguns casos aqui, né, que eu só queria comentar brevemente. Um exemplo aqui, bom, primeiro, olha só. Alan dos Santos. Então, Alan dos Santos é sempre isso aí, né? Esse comportamento antissocial. Então, ele não tem, ele não é uma pessoa cujo discurso é digno de uma civilização. É um discurso de ruptura, né? Todo grupo sectário vai ter figuras assim, não tem jeito, né? Eles têm que ser expostos, né? Desmascarados, mas ficar aí tolerando assim esse tipo de discurso como se fosse um discurso normal é assim é um erro tático e estratégico, porque primeiro você está querendo, às vezes você dá espaço para discussão com alguém que não quer discutir com você, ele usa a dispensa pela existência, ou seja, aquele que não pertence ao grupo dele não merece sequer viver, ou se não for literalmente, né, em termos de não merecer a vida, mas não merece ter direitos, nenhum respeito e nada. Então, quer dizer, é a mesma coisa que aquele pessoal que mais eufórico naquela seita do Rajneesh que foi por tudo ou nada com a turma do condado de Wayscombe, né? Então ele diz o seguinte: atenção, criem aplicativos e localizem quem comemora e promove o comunismo. Assim que o STF decidir, poderemos caçar essas pessoas e prendê-las, linchá-las nas redes sociais e publicar seus endereços. Isso aqui é crime, tá? Publicar endereço, isso é doxing. Ele está falando que pode fazer, né? Você diz que pode caçar, ele vai caçar? Com quem? Você vai fazer uma milícia ou Alan? Você não pode caçar nenhuma pessoa, tá? Então ele está usando aqui a falsa equivalência. Pedir um AI-5, tá? Pedir uma intervenção militar, uma ação armada, isso aí, você tem leis contra isso. Não tem jeito. É leis. Agora, você defender o comunismo, goste você ou não. Eu não gosto do comunismo. Tá? Eu sou
quem é de orientação centrista não tem apreço à ideia comunista. Agora, se você pedir, por exemplo, assim, uma ação armada, uma ação paramilitar, né, violenta, e for explícito nisso aí, defendendo o comunismo, aí a coisa muda de figura. Se você pedir um AI-5, né, algo como um AI-5, ou uma intervenção militar por parte de setores do exército, né, que você acredita que podem ser cooptados pelo comunismo, e aí seria um problema. Então, se o STF agir contra essas ações pedindo intervenção militar, isso não autoriza uma figurinha desse tipo aqui, né, a vir fazer essa falsa equivalência. Esse discurso aqui do Alan dos Santos, ele não é isolado. Vários desses influencers dessa extrema-direita bolsonarista estão vindo com esse discurso. Ah, então se você vai proibir o AI-5, então proíbe o comunismo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? AI-5 ele é específico. Ele é claro. Né? Ele pede uma ação que está fora da lei. Defender comunismo? Não. Agora, se você estiver num país onde existe um ambiente de crise, né, exista uma ruptura muito grave e você tem uma base de que modifique-se assim, de 500 pessoas para 100 pessoas, por exemplo, isso vai ser uma autocracia violenta. E aí sim, aí uma implementação comunista tem que ser sanguinária, assim como uma implementação de extrema-direita, né, como o nazismo. Né? E o nazismo, aí sim, merece ser proibido porque ele é racista. Né? Agora, o comunismo não tem nada de racismo, não é uma ação criminosa, e essa tentativa aí de proibir uma expressão política, goste você ou não dela, isso aí é jamais um sinal de que esse pessoal não está preparado para viver em civilização. E claro, né, sempre tem que vir a turma das migalhas, né, como Constantino, né. Então, Constantino é sempre assim, né, o Alan vai num nível maior, né, e ele fica num nível um pouco abaixo para tentar soar como moderado. Mas olha só o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte: temos que investigar esta gente que defende ditaduras, diz o Constantino. Não podemos tolerar movimentos antidemocráticos em nosso país. Nossa Constituição tem cláusulas pétreas. Nada de golpistas e, ops, o MST está liberado, é de esquerda. Não, não é por ser de esquerda, tá? Não é o fato, por exemplo, a sua postura populista de defesa do Bolsonaro, ela não deve ser criminalizada, viu, Constantino? Do mesmo jeito que o MST não deve ser criminalizado. Então, o fato de alguém elogiar Maduro, elogiar Lenin, elogiar algum líder de outro país que tenha sido autoritário, não é o suficiente, não é crime. Isso que você está fazendo também não é crime, é imoral, tá? Então, vocês são mais ou menos, você e MST, nesse caso, defendem autoritário. Não é motivo para usar a lei contra você, tá? Então, de novo, você defender Lenin, a ideia de Lenin, a ideia da Revolução Francesa, por exemplo, se alguém é um admirador da Revolução Francesa, isso não incorre em crime nenhum, tá? Porque a pessoa pode, inclusive, defender a Revolução Francesa e dizer que ela descambou e defender os resultados que surgiram depois da queda do Robespierre. Sempre esses truques, né, da falsa equivalência tentando enganar incautos. É só enganação. Infelizmente, para a direita, quem praticou algo em desacordo com a Constituição foi da extrema-direita. E esse senhor Alan dos Santos aí, tá na hora de começar a exigir que a justiça comece a cobrar. Porque pode, então, quer dizer, uma pessoa pode falar assim, ó, então peraí, criem aplicativos e localizem quem comemora, quem localiza. É grupo paramilitar, então? É grupo fora? Tá. Aí ele diz que assim que o STF decidir, ó, é um dos poderes. Poderemos quem? Ele e os olavistas? Prender pessoas? Linchar, né, nas redes sociais? Bom, tá vendo como é que é? Diziam que não linchavam. E publicar seus endereços. Isso aqui é doxing, tá? Se a justiça não entrar em... não tiver uma resposta para isso, então vira tudo ou nada, né? Então, palhaçada isso aqui, deixar esse tipo de coisa passar ileso, tá? Isso aqui tem que ser averiguado seriamente. E não dá, esse pessoal realmente não quer viver em civilização. Valeu, gente, um abraço.